As medidas que envolvem números muito pequenos ou números muito grandes fazem uso da notação científica. A notação científica, além de nos permitir expressar números grandes e pequenos de maneira mais cômoda, também apresenta outras duas vantagens. Primeiro, permite que os cálculos numéricos sejam menos complicados e menos sujeitos a erros em muitos casos. E, segundo, não dá nenhuma impressão falsa do grau de precisão com que um número é conhecido. A notação científica admite que todo e qualquer número na forma decimal pode ser expresso como um número maior ou igual a 1 e menor que 10, desde que multiplicado por uma potência de 10, onde o expoente da potência é um número inteiro, positivo ou negativo. Todo número ou medida em notação científica possui a seguinte forma. Com este novo conhecimento, retomemos as medições. Para começar, usaremos esta régua para medir o comprimento deste pequeno objeto. A régua possui uma escala, representada pelos traços, e a referência da unidade que fornece significado a estes traços encontra-se indicado ao lado direito da régua pela letra M, símbolo da unidade metro. Desta maneira, os valores da escala são lidos como 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc. No caso do objeto mostrado, o valor do comprimento deve ser arbitrado, podendo ser escrito como 0,5 metro. Observe que é possível alterar a unidade da escala para que ela represente o submúltiplo da unidade sem que as divisões da escala e seus valores numéricos sejam alterados. Isto é realizado de maneira simples, substituindo a unidade metro que está indicada na escala pela letra M, pelo valor equivalente em centímetro, escrevendo em seu lugar 10 elevado ao expoente 2 na unidade de centímetro. Os valores passam a ser lidos na escala como 1 vezes 10 ao quadrado centímetro, 2 vezes 10 ao quadrado centímetro e assim por diante. Com esta alteração, reescrevemos o valor 0,5 metro como sendo 0,5 vezes 10 elevado ao expoente 2. O próximo passo é escrever este resultado em notação científica. Para adequar o valor 0,5 à notação científica, multiplicamos este valor por 10 e, para a quantidade permanecer a mesma, a potência de 10 elevado ao expoente 2 deve ser dividida pela potência de 10 com expoente 1. Para dividir potências, subtraímos os expoentes das potências, isto é, 2 menos 1, obtendo uma potência com expoente igual a 1. O expoente 1, por padrão, não é escrito. O resultado fica igual a 5 vezes 10. Neste outro exemplo, a régua é mantida com a mesma unidade, porém apresentando subdivisões de 0,1 metro. O objeto que está sendo medido tem sua extremidade em cima do traço 0,5 metro. Uma vez que o 5 existe no aparelho, para garantir que este valor seja correto, que está sendo lido no aparelho, coloca-se o algarismo 0 após o algarismo 5. O resultado da medida passa a ser 0,50 metro. O número 0,50 pode ser multiplicado por 10 elevado ao expoente 0, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1, não introduzindo alteração na medida, uma vez que o algarismo 1 é elemento neutro na multiplicação. Ao multiplicarmos 0,50 por 10, ele fica 10 vezes maior. Para compensar este aumento, dividimos a potência de 10 com expoente 0 pela potência de 10 com expoente 1. Obtemos 5,0 vezes 10 elevado ao expoente menos 1, uma vez que na divisão das potências subtraímos os expoentes, neste caso a operação 0 menos 1, que resulta em menos 1. Caso seja necessário transformar esta medida para centímetro por algum motivo, substituímos o signo m, que faz referência ao metro, pelo valor equivalente da subunidade 10 elevado ao expoente 2.
Obtemos 5,0 vezes 10 elevado ao expoente menos 1 vezes 10 elevado ao expoente 2. Na multiplicação das potências, seus expoentes são somados. No caso específico, um dos expoentes é negativo. Assim, menos 1 somado a mais 2 resulta em 1. E como o expoente 1 não precisa ser escrito, ficamos com este resultado. Antes de prosseguirmos no uso da notação científica, segue alguns esclarecimentos sobre a relação existente entre as mudanças da vírgula em um número e ele ser multiplicado por 10 ou ser dividido por 10. Vejamos dois exemplos. Neste primeiro exemplo, temos o número 5.678. Podemos considerar que após o 8 existe uma vírgula. Normalmente ela não é escrita quando não há números a serem colocados após a vírgula. Esta vírgula deverá ser movida para a esquerda. Ao mover a vírgula para a esquerda, para cada mudança, o número diminui o valor, tal como ao ser dividido por 10. Para que o valor possa ficar entre 1 e 10, devemos levar a vírgula para ficar entre o 5 e o 6. Nesta tarefa são realizados 3 movimentos da vírgula, portanto, o número ficou 1000 vezes menor. Para continuar a mesma quantidade, multiplicamos ele por 1000, ou seja, 10 elevado ao expoente 3, para restabelecer o valor correto. No segundo exemplo, a vírgula é movimentada para a direita. Mover a vírgula para a direita, o número aumenta como sendo multiplicado por 10 para cada mudança. Para o número ter um valor entre 1 e 10, a vírgula é movimentada até ficar entre o 8 e o 6. São feitos 3 movimentos. Isto equivale ao número ficar 1000 vezes maior ao que era. Para restituir ao mesmo valor, dividimos o número por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por uma potência com expoente negativo. O valor do expoente é igual ao número de vezes que a vírgula sofre modificação, isto é, 3. Só podemos somar ou subtrair números expressos em notação científica quando os expoentes de suas potências forem iguais. Veja este exemplo. Aqui temos a soma destas duas medidas. O expoente da potência da primeira medida é diferente do expoente da potência da segunda medida. Primeiro colocamos as duas medidas com suas potências com o mesmo expoente. Tomando a primeira medida, fazemos a vírgula ir para a frente do 5 e acrescentamos o 0. Ao fazer isto, o número ficou 10 vezes menor. Então, ao expoente da potência, devemos somar mais 1. Agora ficamos com a seguinte soma. Como as medidas possuem o mesmo expoente, seguindo a regra estabelecida no retângulo, reescrevemos a soma colocando os valores decimais entre parênteses, multiplicando pela potência comum aos dois valores. O passo seguinte é somar os números entre parênteses, 0,54 mais 3,45. Esta soma fornece o valor 3,99 e em notação científica fica expresso como 3,99 vezes 10 elevado ao expoente 3. Neste outro exemplo, temos uma subtração. Considere os mesmos valores usados anteriormente. Da mesma maneira anterior, fazemos as medidas ficarem com a mesma potência, obtendo este resultado. Colocando os valores decimais entre parênteses, obtemos a seguinte expressão. A subtração dos valores entre parênteses, 3,45 menos 0,54, resulta em 2,91. Finalizando a representação da medida, temos 2,91 vezes 10 elevado ao expoente 3.
Como já informamos anteriormente, na multiplicação, os expoentes da potência são somados, enquanto na divisão os expoentes são subtraídos. Porém, é importante saber distinguir, na operação dos expoentes da potência, aqueles sinais referentes às operações envolvidas daqueles sinais que informam se os expoentes são números positivos ou negativos. Neste caso, o sinal mais da operação com o sinal menos do expoente resulta na operação o sinal menos. Neste outro caso, com o sinal menos da operação com o sinal menos do expoente, resulta na operação o sinal mais. Aqui temos um exemplo que envolve o sinal da operação de subtração em amarelo, com o sinal negativo do expoente em branco, que resulta no final na operação de soma. Agora, outro exemplo que envolve o sinal da operação de subtração em amarelo, com o sinal positivo do expoente em branco, que resulta no final na operação de subtração.